Olá, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem, pessoal, estamos finalizando já aqui o Antigo Testamento, depois de muito tempo, né? Tivemos aí vários intervalos nas gravações aqui dos vídeos, mas estamos agora finalizando o Antigo Testamento, chegando aí nos últimos 3 profetas, Ageu, depois Zacarias e Malaquias. E hoje vamos falar do profeta Ageu, Hagai em hebraico, que quer dizer festa, alegria, festividade. E muito provavelmente este profeta nasceu justamente no momento do retorno de Israel, do povo de Judá a Jerusalém, quando eles saíram do cativeiro babilônico. E isso, claro, foi um momento de festa, de alegria. Agora eles estavam voltando para sua terra, podendo reconstruir a cidade santa, a cidade sagrada, reconstruir o templo de Deus. Então essa festa, essa alegria é transmitida também no nome do profeta. Lembre-se sempre que o profeta não é somente aquele que transmite a mensagem, ele também é a mensagem. Então todos os profetas que nós vemos na Bíblia, eles não somente transmitem uma mensagem, mas a própria vida deles, algo da vida deles aponta para uma mensagem, é uma mensagem em si. Então a mensagem de Ageu é que Deus quer que nós sejamos alegres, felizes, né? O Senhor Jesus começa o seu discurso, por exemplo, lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 5, com as bem-aventuranças, mais do que feliz. O projeto de Deus para você é que você seja feliz, que você seja mais do que feliz, que você seja completamente feliz. Essa é a vontade de Deus para todos nós. E aqui o profeta Ageu está trazendo para nós, já através da sua vida, essa mensagem. Ele provavelmente nasceu ali no período de 500, entre 520 a.C., 70 anos após o período babilônico. Ele é contemporâneo do profeta Zacarias, que nós vamos falar no próximo vídeo. E a mensagem de Ageu é curta e direta. Nós temos apenas 2 capítulos. O capítulo-chave é o capítulo 2, que fala justamente da restauração. Como ser alegre? Com uma vida restaurada. A pessoa que não tem a sua vida restaurada, ela então mantém ali as tristezas, ela mantém os complexos, ela mantém pensamentos, lembranças do passado que muitas vezes entristece. Mas se ela tem uma vida nova, se ela tem uma vida restaurada, transformada, então, mesmo ela tendo essas memórias, isso já não afeta mais ela, porque a alegria que ela tem dentro dela, a felicidade, a vida completa que ela tem dentro dela é muito maior do que o passado, é muito maior do que os complexos, é muito maior do que tudo aquilo que ela viveu e que trouxe para ela tristeza, angústia, sofrimento, enfim. O tema central do livro é justamente que a reconstrução espiritual é mais importante do que todas as demais. É importante reconstruir a nossa vida e em vários momentos da nossa vida a gente precisa de uma renovação, de uma reconstrução, mas a mais importante delas é a nível espiritual. E a mensagem principal do livro é que não adianta cuidar do que é finito, do que acaba, se não cuidarmos daquilo que é eterno. O que é eterno tem muito mais valor do que aquilo que é passageiro. Jesus, no livro de Ageu, é o escolhido, o chamado. O próprio Senhor Jesus falou que muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. E nesse livro não há somente o chamado, mas também a escolha, a decisão. Escolha fala sobre critério para você separar algo. Né? Quando você escolhe algo é porque você tem um critério. Né? Deus ele é criterioso. Deus ele tem critério para formar novos filhos. Deus teve critério, por exemplo, para criar a natureza. Né? Tudo que Deus fez, ele fez com critério, estabeleceu as leis fixas. Tudo com critério. E quem é de Deus, a pessoa que ela é de Deus, ela é nascida de Deus, ela é nascida do Espírito, ela tem os mesmos critérios de Deus. Ela passa a escolher com os critérios de Deus, porque ela entende que os critérios de Deus são perfeitos. Deus é perfeito, ele não falha. Então, dentro desses critérios, ela vai encontrar a verdadeira alegria. Nós podemos separar aqui a mensagem desses 2 capítulos em 4 partes principais. A primeira delas é que do capítulo 1, versículo 1 ao 15, Deus chama o seu povo para a reconstrução do templo. Quer dizer, o povo chegou na cidade e começou, claro, a reconstruir as suas casas, começaram a reconstruir as coisas, mas se esqueceram da casa de Deus. Você deve se lembrar lá no livro de Êxodo que Deus ele estabelece o culto através do tabernáculo. Quando Deus instituiu o culto lá no tabernáculo, a lei dizia que a primeira tenda a ser levantada no deserto, quando eles levantavam o acampamento e saíam do lugar, a primeira tenda que deveria ser levantada era a do tabernáculo. Quer dizer, Deus tem que ser sempre o primeiro, Ele é o primeiro.
Ele é o primeiro ao acordar, ele é o primeiro nos nossos momentos de alegria ou de tristeza, ele é o primeiro nos momentos de vitória, ele é o primeiro das nossas palavras, a receber as nossas palavras, ele tem que ser sempre o primeiro. Ele é o primeiro, ele é o principal, ele é o mais importante. E o povo estava se esquecendo disso. Quer dizer, estavam cuidando das suas próprias vidas, mas estavam se esquecendo do principal, que é Deus. Então, ele convida o povo à reconstrução do templo, né? Não adianta ter as casas deles reconstruídas e a casa de Deus estar em ruínas. A mesma coisa acontece quando aquela pessoa chega na igreja e ela quer construir a vida dela material, né? Ela quer prosperidade, ela quer cura, ela quer família abençoada, quer o casamento restaurado. Ela se preocupa com tudo isso, mas ela não se preocupa em ela ser a casa, em ela reconstruir a casa de Deus, que é ela, em restabelecer o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus. Isso é o principal. Se você se preocupa com qualquer outra parte da sua vida, mas a sua vida espiritual está em frangalhos, quer dizer, tudo aquilo é passageiro, mas a sua vida com Deus não. A nossa vida com Deus é eterna. Em segundo ponto, a glória da segunda casa, quer dizer, eu reconstruir a casa de Deus, eu reconstruir essa casa que é a casa dele, que é o meu corpo, a minha vida é a casa de Deus. Então, ele diz, a glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Eu me lembro que, logo que eu cheguei na igreja, esta foi uma das palavras que mais me ajudou, né? Tinha uma obreira, que hoje ela é esposa de pastor, inclusive, e eu me lembro que eu estava recomeçando na minha fé, e ainda tinha muitos conflitos, estava ali brigando com Deus porque eu queria receber o Espírito Santo, eu queria nascer de Deus, então eu meditava na palavra de Deus, chegava cedo na igreja e ficava ali meditando na palavra de Deus, e queria que Deus falasse comigo, eu queria que Deus se revelasse a mim, eu queria conhecê-lo. E um dia essa obreira chegou para mim e conversando comigo, eu falei, né, que estava recomeçando e tal, e ela me disse essas palavras, olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E desde então eu não me esqueço dessas palavras porque me ajudaram a me levantar, a me reerguer, a me fortalecer. Essa palavra me fortaleceu e graças a Deus estamos aqui, né, na fé, e graças a Deus ela também está na fé, né, servindo a Deus, ganhando almas. Estamos aqui lutando, batalhando as batalhas da fé. E graças a Deus por isso. Amém? Porque reconstruir a casa de Deus é o principal. Quando você reconstrói a sua vida com Deus, todo o restante vai estar abençoado. A terceira parte seriam as bênçãos futuras, né? Alcançar as promessas de Deus em relação ao futuro. Então, 2 meses depois da construção da casa, Deus chama a santidade. Eu reconstruí meu relacionamento com Deus, agora eu vou me santificar, eu vou manter esse relacionamento. A santificação é para mantermos o nosso relacionamento com Deus, porque Ele é santo. O Espírito de Deus é o Espírito Santo, né? Deus é santo, então a santidade nos aproxima de Deus, nos mantém perto dele. E construir, claro, esta casa, manter esta casa com santidade, né? Sem impurezas. Se tornar impuro, quando você constrói com impureza, você torna impuro aquilo que está sendo construído. Então é necessário a santificação. E a quarta e última mensagem é a profecia da vitória futura. Não adianta só eu ser abençoado, eu preciso ir até o fim. E quem é o que vence na Bíblia? O que vence na Bíblia é aquele que vai até o fim. No livro de Apocalipse fala muito do vencedor. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Ao vencedor far-lhe-ei coluna do santuário do meu Deus. Então o vencedor é aquele que permanece até o fim. Mesmo com as lutas, perseguições, dificuldades, ele não esmorece, ele não desiste, ele não para, ele vai até o final. E existe uma promessa em relação a isso no livro de Ageu. E a figura messiânica nessa mensagem é Zorobabel, que é o descendente de Davi. Zorobabel se torna o governador de Judá. E também vai ser um dos descendentes do Senhor, um dos ascendentes, digamos assim, do Senhor Jesus. Jesus é descendente de Zorobabel. Então, vem lá a figura messiânica. Vem a figura da promessa do Messias, da restauração, da eternidade, da salvação que vai se cumprir no Senhor Jesus. E liga justamente o profeta Zacarias com o profeta Malaquias, essa mensagem de Ageu. E isso nós vamos ver nos próximos vídeos mais para frente. Eu espero que tenha ajudado, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo com o profeta Zacarias. Deus abençoe e até lá.